Olá, querido em Cristo, graça e paz. Existem dois conceitos distintos de avaliação dessas traduções de textos gregos. Aí surge no campo teológico uma discussão muito grande, né? Qual a melhor tradução, qual a melhor Bíblia? É aquela que é traduzida por equivalência formal ou é traduzida por equivalência dinâmica? Porque são dois métodos de tradução, né? Equivalência formal e equivalência dinâmica. E esses dois termos, né, eles foram cunhados por um talentoso linguista lá do século XX, né, um pastor batista. A equivalência formal, a tradução, ela é essencialmente literal. O tradutor, ele reproduz o texto, ele traduz o texto sem sofrer nenhuma alteração. Ele é fiel ao texto grego original. Ele não se preocupa com o significado semântico das palavras, com a evolução das palavras. Ele se restringe à gramática daquela cultura. Então ele é fiel ao texto grego original. Ele não se preocupa com o leitor, com o intérprete. E veja as Bíblias que foram traduzidas por equivalência formal. Aquela King James, por exemplo, né, que é a Bíblia, aquela Bíblia da igreja anglicana, né, do rei James, né, a tradução King James, né, por equivalência formal. Aquela Bíblia Almeida Corrigida Fiel, traduzida por equivalência formal. Aquela Almeida Revista Corrigida, eu não sei se ela foi também traduzida pelo método de equivalência formal. E as Bíblias que foram traduzidas por equivalência dinâmica? Como ocorre o método por equivalência dinâmica? Bem, o tradutor, ele não se preocupa com a originalidade do texto, não. Ele busca ser fiel, ele busca facilitar a vida do leitor, do intérprete, do observador. Ele pega uma palavra naquela cultura e outra palavra hoje, mas que equivale àquela palavra. Ele busca reproduzir o texto, transmitir o texto, mas usando uma linguagem moderna, né? Uma linguagem moderna. Ele acompanha a evolução semântica das palavras. Agora, quais as Bíblias traduzidas por equivalência dinâmica? Aquela Bíblia, a NVI, né, que é Nova Versão Internacional, me parece que ela foi traduzida por equivalência dinâmica. Aquela Bíblia Jerusalém, também equivalência dinâmica. Aquela na linguagem de hoje, né, que é a NTLH, também é equivalência dinâmica. A NTLH é nova tradução na linguagem de hoje, né? Agora, tanto o método de equivalência formal como o método de equivalência dinâmica buscam transmitir o pensamento do autor, a essência do pensamento do autor, a ideia do autor. Mas existe também um equilíbrio, né, entre os dois métodos. Eu dizia que o misto entre os dois métodos, equivalência formal e equivalência dinâmica. E aquela Bíblia ARA, né, a ARA, que é a Almeida Revista Atualizada, ela foi traduzida por esses dois métodos. Então ela é um equilíbrio de equivalência formal e equivalência dinâmica. E surgiu um método, aliás, não é um método, não, é uma parafrase, né? Que é um desdobramento do método por equivalência dinâmica, né? Que é uma parafrase, aquela Bíblia, a Mensagem, é um tanto que tendenciosa. Aquela outra também, a Bíblia Viva,
também tendenciosa, né? Tendenciosa. Deixa-me ler aqui um texto traduzido por equivalência formal, né? No Salmos 92, versículo, deixa eu ver aqui se é o versículo 10, versículo 10 diz assim, olha, tu regueste o meu chifre como o do búfalo. Então observa que o tradutor, ele traduziu o texto como ele está, sem nenhuma alteração. Ele está sendo fiel ao texto, mas não tem nenhuma coisa desconexa hoje, né? Você fala assim, Senhor, tu regueste o meu chifre, né? Não tem nem sentido. Agora, vamos ver aqui, esse mesmo versículo, agora é traduzido por equivalência dinâmica, né? Equivalência dinâmica, é o Salmo 92, 10, diz assim, olha como muda, tu aumentaste a minha força como a do boi. Observa que por equivalência formal, diz tu aumentaste o meu chifre. Nessa por equivalência dinâmica, diz tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem. Muda, né? Agora você perguntou, e aquela Bíblia tradução do Novo Mundo? Né? O que você acha? É uma parafrase? Olha, aquilo não é uma tradução, nem é uma parafrase. Aquilo ali é uma adulteração do texto bíblico.